Bom, nós vamos conversar agora com Oksana Gumena, que é ucraniana e vive no Brasil. Oksana conversou conosco aqui no programa ontem e trouxe justamente a perspectiva dela, da dificuldade que tinha, inclusive, de falar com a família, da dificuldade de familiares, naquele momento, em conseguirem sair da Ucrânia. Pessoas idosas estão tendo, obviamente, uma dificuldade maior, ou seja, da falta de segurança nos corredores humanitários. Oksana, como você recebeu essa notícia da reunião de hoje, que terminou sem acordo entre o Dmytro Kuleba, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, e o Sergei Lavrov, quem a gente ouvia agora há pouco aqui, que é o chanceler da Rússia? Boa tarde a vocês. Eu acompanhei agora com vocês aqui um pedacinho desse encontro, porque eu agora estava tentando anteriormente falar com minha família, também estou ajudando uma amiga que está agora, saiu da Ucrânia, está indo para Lisboa, estou ajudando ela, então eu não tive a oportunidade de ver a reunião toda, o que aconteceu, mas nisso que eu vi um pouco, eu vi que o cinismo do Sergei Lavrov não tem limites, eles continuam dizendo que eles não estão atacando a Ucrânia, que eles não estão bombardeando, enquanto isso, os civis estão morrendo, as áreas residenciais estão sendo bombardeadas. Hoje, inclusive, tentaram mais uma vez abastecer a cidade de Mariupol, que está sendo controlada pelo exército russo, e os russos atiraram nos veículos que estavam com comida, com remédios, então não conseguiram reabastecer a cidade, e as pessoas estão sem comida lá, estão na situação muito precária e muito triste. Tem até feridos que estão precisando de medicamentos, e eles não deixam pessoas nem sair nesses corredores que tanto se falava, que tanto se negociava, que a Rússia falou que deixaria corredores para a salvação, mas nem isso que a gente está vendo na Ucrânia, que está acontecendo no momento. Você, de ontem para hoje, você fez menção aqui e nos contou a história da dificuldade de falar com seus familiares, o que obviamente dá para a gente estender a dificuldade de boa parte da população da Ucrânia, sobretudo nessas regiões mais atacadas. A gente conversava há pouco com um correspondente que está em Lviv, que é uma região que está mais distante da área de conflito, mas enfim, é um corredor humanitário e a cidade já começa a passar por dificuldades, porque claro, o grande fluxo de pessoas pela região muda completamente a rotina, mas essa dificuldade continua hoje ou piorou ainda mais esse seu contato com familiares, Oksana? O contato com os meus familiares, eu não estou conseguindo constantemente como anteriormente. Hoje em dia eu consigo falar com uma parte da família, com outra não consigo, outros respondem daqui a pouco ou então no dia seguinte. Está difícil, porque senão nem sempre eles têm. E está sendo muito complicado em relação também à saída de pessoas civis que querem sair das cidades ocupadas. Inclusive, uma cidade chamada Hostomel, ela tem um prédio que ele está sendo refém com 40 pessoas lá dentro, entre eles 7 pessoas, pelos soldados russos. Eles estão mantendo pessoas refém. As pessoas não têm contato mais com seus parentes, até inclusive os familiares dessas pessoas estão pedindo ajuda para tirar as pessoas mais rápido possível. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler a mensagem que hoje a minha prima me mandou da cidade de Kiev, para vocês verem como está a situação. Pois não, Oksana. Oi, minha irmãzinha, esta noite foi assustador. De manhã havia bombardeios, explosões e tiroteios aqui por perto. Agora está mais ou menos tranquilo. Eu saí com a minha filha para fazer compras. Graças a Deus, reabastecimento da comida nos mercados e medicamentos nas farmácias está sendo feito diariamente. Não há muita variedade como anteriormente, mas temos o essencial. Os preços dispararam. Eu não imaginava que ficaria feliz por ver uma caixa de leite comum no mercado. Mais de metade das pessoas de Kiev saíram. A maioria deixou animais domésticos para trás. Gatos, cachorros, eles ficam correndo pelas ruas procurando comida. Eu choro olhando para eles. Tentamos alimentar gatos, cachorros, pássaros o máximo possível. Também é uma forma para nos distrair do horror que está acontecendo atualmente. Essa noite foi um pesadelo. Estávamos com medo. Estava escuro e estávamos escutando explosões, bombardeios e tiroteios. Quero que volte tudo como era anteriormente. As escolas, trabalhos, visitas aos museus, viagens para fora da cidade. É moralmente difícil viver com medo constante. Eu choro constantemente. Tenho pena das crianças que não têm culpa de nada. Estou muito preocupada
pela minha conhecida. Até agora não há notícias dela. Não sei o endereço, vila para onde ela fugiu de Kiev. Tudo aconteceu tão espontaneamente. Espero ligações dela em breve. Obrigada, irmãzinha, pelo seu apoio. Vamos torcer pelo melhor e fim da guerra. Essa amiga que ela menciona aqui, conhecida dela, ela saiu da cidade de Kiev alguns dias atrás para ir para a fronteira, acho que, se não me engano, na Polônia, para atravessar, para se salvar, e ela ficou no meio do caminho, no meio do tiroteio, e depois perdeu-se sinal, e até agora não sabem o que aconteceu com essa mulher. A sua irmã mora na capital, é isso pelo que eu pude entender, é isso? Sim, em Kiev, exatamente, em Kiev. Tá. Oksana, uma última pergunta. Levando-se em conta o avançar dos dias de guerra, e nós estamos falando de que aumenta a destruição, o número de vítimas também cresce, e isso obviamente vai fazendo com que cada parte mude a sua perspectiva da guerra. Além, obviamente, do que você já nos disse ontem, eu vou relembrar aqui aos nossos espectadores de que Putin deveria sair da Rússia porque ele promoveu uma invasão, uma violação do direito internacional de um país soberano. Você vê alguma outra alternativa? Porque dentro de uma mesa de negociações, numa situação como essa, os dois lados precisam ceder dentro da lógica de conseguir um cessar-fogo. Não se está falando aqui sobre o que seria justo, é o que é possível para evitar um mal maior. Você vê esta possibilidade ou você acha que não, a resistência vai continuar porque os russos também não dão sinais de que vão sair da Ucrânia? As negociações estão sendo muito complicadas, porque, como eu falei anteriormente, a Rússia ela não está negociando, ela está impondo as condições, né, para a Ucrânia. Isso não é uma negociação. Ela também tem que abrir a mão e também provavelmente abrir a mão de sair perdendo os territórios que ela tanto quer, né, e deixar a Ucrânia em paz. Eles também têm que pensar um pouquinho na vida dos soldados deles, que eles estão usando como a mão de obra, né? Porque tem muitos soldados novos que estão lá que eles não entenderam nada do que aconteceu. Então, eu acho que a Rússia também não tem que ser tão cabeça dura, porque a Ucrânia está disposta a negociar. Só que a Ucrânia não está disposta a entregar o seu território para a Rússia como ela quer. Isso a Ucrânia não está disposta. Por que a gente tem que fazer isso? Eu pergunto, e se fossem essas mesmas condições a gente impondo para a Rússia? A Rússia concordaria com isso? Entregar metade do seu território? Eu acho que não. Então, a gente realmente tem que negociar, mas negociar sério, sem esse cinismo também do representantes da Rússia, falando que eles não estão bombardeando a Ucrânia, que eles não estão atacando e fazendo muito fake news e propaganda e desinformação que eles estão mostrando para o mundo. Oksana Gumena, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista e também por dividir conosco a carta que você recebeu da sua irmã. A gente fica na torcida para que fiquem protegidos numa situação como essa. Obrigado pela gentileza, hein? Obrigada, boa tarde. A Oksana Gumena é ucraniana, mora no Brasil e você pôde perceber aí, ela trouxe inclusive o depoimento numa carta que a irmã enviou, provavelmente um e-mail, né? Trazendo justamente a perspectiva deles que estão vivendo. A família dela vive na capital ucraniana, em Kiev.